E o livro hoje é sobre Édipo Rei. Eu amo esse livro, eu amo essa história. Eu conheci esse livro no primeiro ano de faculdade de artes cênicas, acho que foi o primeiro livro que nós estudamos. Mas mesmo quem não é da área, né, de artes cênicas, é um livro interessante para qualquer pessoa. É uma peça de teatro, uma tragédia grega. É considerada por Aristóteles como a maior tragédia grega. Eu diria a maior tragédia de toda a literatura. Eu acho que nem Shakespeare conseguiu ser tão trágico quanto Édipo e em seguida Antígona. Essa versão do meu livro já contém as duas histórias, são duas histórias distintas, Édipo Rei e Antígona, mas é um livro bem curtinho, olha, deve ser metade cada uma. Eu farei aqui o resumo de Édipo, mas eu sugiro que quem tiver um tempinho faça a leitura, porque, assim, é um clássico, é muito interessante. Édipo influenciou muitas pessoas durante toda a história. Talvez a mais notória tenha sido Freud, que desenvolveu o complexo de Édipo. Então, quem gosta de psicanálise, quem gosta desses temas, vale a pena a leitura do Complexo de Édipo. Bom, que história é essa? Fala sobre o quê? Édipo Rei. Édipo Rei conta a história de Édipo, nosso protagonista. Foi um príncipe, filho do rei Laio e da rainha Jocasta. O rei Laio, ele era rei de Tebas, e ele se guiava completamente pelos oráculos. Então, um dia ele foi até o oráculo de Delfos para fazer as suas consultas, as suas previsões, e lá ele descobriu, lá lhe foi revelado que o seu filho que iria nascer, o mataria, se casaria com a mãe, no caso a sua esposa, Jocasta, e traria todas as maldições, doenças e desgraças para Tebas. O rei, como acreditava absolutamente no oráculo de Delfos, ele concluiu que Édipo era uma maldição, que Édipo já veio amaldiçoado pelos deuses, então ele merecia a morte. Então, assim que ele nascesse, ele seria assassinado. E assim foi determinado. Quando Édipo nasceu, o rei entregou o seu filho, o bebezinho, a um pastor para que ele levasse Édipo até uma floresta bem distante, amarrasse as suas pernas e pendurasse em uma árvore para que ele fosse devorado por feras. Gente, imagina, né? Você tem lá um bebezinho, olha para ele, tão bonitinho, tão fofinho, tão ingênuo, tão desprotegido, e aí você fazer uma crueldade dessa, amarrar os pezinhos de um bebê e pendurá-lo em uma árvore para ele ser comido por feras. É óbvio que o pastor pensou a mesma coisa e não teve coragem de fazer isso. Quem teria coragem? Nem Laio fez isso, ele pediu para que outra pessoa se fizesse. Então esse pastor não conseguiu executar o que lhe foi determinado. Ora, o que ele fez? Ele a princípio queria ficar com o bebê para ele, mas ele era muito pobre, não tinha condições financeiras de manter mais uma pessoa, e assim ele doou Édipo para uma outra pessoa que foi parar nas mãos do rei de Corinto. Olha que bebezinho, teve um lado de sorte, digamos. Ele continuou sendo príncipe porque ele foi criado pelo rei de Corinto como seu filho, então ele foi criado como um príncipe. Mas quando ele atingiu a maioridade, no dia do seu aniversário, ele descobriu que ele não era filho legítimo do rei. E assim ele ficou, eu não diria revoltado, mas extremamente intrigado, extremamente curioso, com vontade de saber suas origens, o seu passado, quem, quem eram seus pais biológicos. E assim ele saiu em busca de descobrir sua história. Qual foi o primeiro lugar que ele foi? Claro, o oráculo de Delfos. E o que o oráculo de Delfos disse? Contou a sua história, que o seu destino era matar seu pai, se casar com a sua mãe e trazer todas as desgraças para o seu reino. Édipo, que amava os seus pais,
com medo dessa profecia, com medo dessa maldição, nunca mais voltou para Corinto. Ele desapareceu porque ele acreditou que se ele se mantesse afastado, essas previsões não aconteceriam, não se realizariam. E no meio do caminho, desolado, no meio da estrada, especificamente em uma encruzilhada, será que daí que vem as macumbas? Ele se deparou com viajantes. Como esse pessoal nessa época era bem estressado, bem nervoso, eles discutiram e Édipo acabou matando todo mundo, todos os que estavam nessa carruagem. E aí eu vou dar um spoiler já da história aqui para vocês. Uma dessas pessoas que estava na carruagem era o rei Laio, né? Lá o rei de Tebas, o pai biológico de Édipo, ou seja, a primeira profecia nesse momento se cumpriu. Mas ninguém sabia, né? Nem o próprio Édipo, ele nem imaginava que aquela pessoa que ele matou, que ele matara, se tratava de seu pai. E assim ele continuou, seguiu viagem, até que ele chegou onde? Onde? A Tebas. Mas ele não conseguia entrar em Tebas porque na porta da cidade tinha uma esfinge que devorava todo mundo. Então ninguém entrava, ninguém saía e a cidade estava um caos, amaldiçoada. E foi determinado que quem conseguisse decifrar o enigma da esfinge e, dessa forma, a destruísse, seria o novo rei de Tebas e se casaria com Jocasta. Esse era o prêmio. Mas quem que queria? Quem que queria desafiar a esfinge? A esfinge, ela propunha enigmas praticamente indecifráveis. Mas Édipo, além de tudo, né, além dele ser amaldiçoado, ele era muito sagaz, muito inteligente e muito corajoso. Ele pensou, bom, eu não tenho nada a perder, sou aqui um viajante, não posso voltar para casa, não sei quem eu sei que eu sou uma amaldiçoada, então eu vou desafiar aqui essa esfinge, que o máximo que pode acontecer é eu morrer e as profecias não se concretizarem. Então, se eu morrer, eu ainda estou no lucro. E Édipo aceitou desafiar a esfinge, e a esfinge lhe proferiu, então, o enigma. Ela perguntou, que animal, que ser, caminha de manhã com 4 pernas, ao meio-dia com 2 pernas, e à noite com 3 pernas? Édipo pensou. O que ele achou mais óbvio é o homem, porque o homem, na manhã, no nascer, na sua infância, ele engatinha, então ele caminha com 4 pernas. Quando ele cresce, ao meio-dia, ele caminha sobre 2 pernas. E mais tarde, na velhice, à noite, já no fim, né, no fim do dia, no fim da vida, ele caminha por 3 pernas, que é as 2 pernas e uma bengala. Édipo acertou o enigma e o que aconteceu? A esfinge morreu, foi destruída. E o que aconteceu? Ele foi ovacionado pela cidade, pelo reino de Tebas, porque agora os cidadãos eram livres daquela maldita esfinge. Agora sim as pessoas podiam entrar e sair, liberdade. Enfim, e como prêmio, ele se tornou o rei de Tebas e se casou com a bela, magnífica, maravilhosa rainha Jocasta. O tempo se passou, eles tiveram 4 filhos, muita paz, muita alegria, muita bonança, muita prosperidade. Édipo foi um excelente rei, até que as pragas começaram a chegar na cidade de Tebas, muitas doenças, e os cidadãos e o povo estava sendo dizimado. Era assim, um coronavírus nível hard, sei lá, peste negra. Não tem nada de engraçado nisso, tá? Mas estava dizimando a cidade,
Então, o que Édipo fez? Ele pediu para que seus conselheiros fossem até o oráculo de Delfos para perguntar por que aquilo estava acontecendo e o que ele poderia fazer para acabar com aquela praga, com aquela maldição. Então, seus conselheiros chegaram e disseram que lá no oráculo de Delfos lhe foi informado que aquela praga só acabaria quando o assassino de Laio fosse descoberto e devidamente punido. Então, tipo, vamos achar esse assassino agora e vamos punir da pior maneira esse assassino. E ele propôs que quem descobrisse, quem tivesse alguma pista desse assassino, seria devidamente honrado e receberia uma alta soma em dinheiro, enfim. E começou essa busca e ninguém achava e ninguém descobria qual era o assassino. Até que ele lembrou de quem? De Tiresias. Tiresias era um velho cego, porém muito sábio, e ele era colado ali no deus Apolo. Ou seja, ele estava ali no oráculo de Delfos, ele praticamente sabia de tudo que acontecia, passado, presente e futuro, e o que ele falava era praticamente inquestionável, porque ele era colado ali no deus Apolo. Chamaram Tiresias. Tiresias foi quem fez a profecia lá no oráculo de Delfos, que Édipo mataria seu pai, se casaria com a sua mãe e traria todas as pragas. Então, assim, ele sabia, e é lógico que ele sabia quem era Édipo. E quando Édipo lhe perguntou quem foi o assassino de Laio, Tiresias ficou resistente, porque como é que ele ia virar para o Édipo e falar assim, olha só, o rei, o assassino de Laio é você, tá? Quem trouxe essas pragas foi você. Quem casou com a sua mãe foi você, né? Ele não queria dizer isso. Mas Édipo o obrigou, sob pena de morte, que ele dissesse o que ele sabia. Então ele falou, eu não queria falar, mas já que você insiste, o assassino de Laio é você. Édipo ficou furiosíssimo. Pois que insolência! Como você ousa dizer para um rei que eu matei Laio, sendo que sou eu o maior interessado, sendo que sou eu que está movendo esforços sobrenaturais para encontrar esse assassino, e você vem me dizer que sou eu? Que infâmia, que injúria! Mas ele só não mandou matar Tiresias, porque Tiresias, né, ele era colado com Deus Apolo, podia dar ruim pro universo. Então ele foi conversar com a sua esposa, Jocasta. Imagina só, Tiresias teve a audácia de dizer que foi eu o assassino de Laio? E a Jocasta concordou com Édipo, olha, sinceramente, eu acho o Tiresias já ultrapassado, eu acho que ele deve estar caduco, porque imagine só, há muitos anos ele fez a profecia que eu teria um filho que mataria Laio, que se casaria comigo e traria todas as pragas para Tebas. Aí, Édipo, acho que ele deve ter pensado, olha, eu já ouvi essa história em algum lugar. Então ele ficou com aquela pulguinha atrás da orelha e começou a investigar o que havia acontecido com aquele bebê que ela pariu, digamos, né? Se ele tinha morrido mesmo. Ele ficou com aquela pulguinha, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, será que sou eu mesmo? Ai meu Deus do céu, não pode ser, não pode, mas eu vou investigar, eu preciso descobrir. Então ele foi atrás do tal pastor, lá no começo da história, que tinha pego o bebezinho para amarrar lá na árvore. Ele tentou procurar esse pastor e ele achou esse pastor, porque esse pastor não tinha morrido ainda, ele estava muito velhinho, quase caduco, mas ele estava vivo. E ele perguntou, pastor, é o seguinte, lembra daquele bebezinho que era para você ter amarrado na árvore? Então, você amarrou aquele bebezinho? Aí o pastor, então, gente, não, eu não tive coragem, mas assim,
eu levei esse bebezinho para um lugar bem longe, bem distante, eu entreguei para uma outra pessoa, sabe? E ele acabou virando o príncipe de Corinto, né? Ele foi criado pelo rei de Corinto, um reino muito distante daqui, então assim, não tem a mínima chance dele fazer mal a alguém. Mas Édipo sabia que aquele bebezinho, então, era ele, porque ele foi criado como o filho do rei de Corinto. Mas aí ele foi investigar, então, o assassinato de Laio. Como é que Laio morreu mesmo? Ah, quando é que ele morreu? Quando é que ele foi assassinado? Ah, mas ele foi assassinado em uma estrada, lá na encruzilhada, no tempo tal. Aí ele lembrou que naquele tempo, naquela encruzilhada, naquela estrada, aquelas pessoas que ele havia assassinado, uma delas era seu pai. Então se cumpriu. Édipo descobriu que realmente era ele e que ele deveria ser punido para libertar Tebas de todas as desgraças. E quando ele foi se despedir de Jocasta, sua mãe e esposa, a mãe de seus filhos, ele encontrou Jocasta praticamente degolada. Ela havia se enforcado, se matado, porque ela não podia suportar aquilo, né? Que aquela profecia havia se cumprido. E quando Édipo vê sua mãe, esposa e mãe de seus filhos ali, morta, ele fura seus olhos, porque ele não quer mais ele não quer mais ver, ele não quer mais enxergar aquela realidade cruel na qual ele vivia. E ele sai da cidade de Tebas e resolve virar um mendigo e resolve ser um andarilho e nunca mais voltou. A história meio que continua, são histórias independentes, mas meio que continua em Antígona. Antígona é filha de Édipo. E como Édipo é desgracento, seus filhos vão ser também, né? Afinal, nós estamos falando de tragédias gregas. E pretendo fazer um resuminho sobre Antígona, que é um texto muito bom e muito atual. Por incrível que pareça, é uma tragédia grega, meio misturado com mitologia, mas bastante atual, né, nesses tempos sombrios que estamos vivendo. Adeus e leiam, por favor, leiam Édipo Rei.